E por último, temos as articulações da mão, que é dividida em 3 partes: a articulação do carpo, intermetacarpais e falângicas. Começando então pelas articulações do carpo. O carpo é a região do punho, e vocês já sabem que no punho dos animais tem 2 fileiras de ossos, a fileira proximal e a fileira distal, certo? Então, entre todos esses ossos vão existir articulações, por isso essa articulação, assim como a do cotovelo, é uma articulação composta. As articulações do carpo são as seguintes: a articulação antebráquio-carpais, que fica entre o antebraço, ou seja, rádio una, e a fileira proximal dos ossos do carpo. Articulações mediocarpais, localizada entre as fileiras proximal e distal dos ossos do carpo. A articulação intercarpal, que está entre os ossos individuais do carpo de cada fileira. E as articulações carpometacarpais, entre os ossos distais do carpo e os ossos metacarpais. E a primeira articulação, antebráquio-carpais, que recebe esse nome por unir o antebraço ao carpo, ainda se subdivide em radiocarpal e carpo unar, dependendo do osso do antebraço que esteja se articulando com a primeira fileira do carpo. Nessa imagem, mostro para vocês 3 desses níveis de articulação, que embora compartilhem uma única cápsula fibrosa comum, os compartimentos sinoviais geralmente são separados. Então, articulações radiocarpais, médias do carpo e carpometacarpais. Muitos ligamentos diferentes e várias faixas fibrosas da cápsula articular sustentam o carpo. Esses ligamentos podem ser divididos em 2 grupos principais: ligamentos colaterais lateral e medial longos, e que se prolongam entre o antebraço e o metacarpo, e os ligamentos curtos, que unem ossos vizinhos da mesma fileira ou de fileiras contíguas. Os ligamentos longos são os ligamentos colaterais lateral e medial, que dependendo da espécie têm ainda ramos superficiais ou profundos, partes longas ou curtas e proximais ou distais. E sobre os ligamentos curtos do carpo, a anatomia é ainda mais complexa, e não vamos entrar em detalhes aqui nessa aula teórica, mas resumindo, os ligamentos curtos podem ser subdivididos em 3 grupos: ligamentos verticais, que conectam as articulações principais, ligamentos horizontais, que unem os ossos vizinhos da mesma fileira, e ligamentos curtos, que conectam o osso pisiforme à una, ao osso piramidal, ao 4º osso do carpo e aos ossos metacarpais 4º e 5º. Nessas imagens, mostro para vocês alguns desses vários ligamentos da região do carpo, que constitui o punho dos animais, como a gente já falou. Nesse caso, destaquei alguns dos ligamentos longos. Enquanto nessa, eu dei destaque para alguns dos ligamentos curtos. Mais uma imagem para vocês. Como vocês podem ver, como são vários ossos no punho, para que eles fiquem unidos, existem também vários ligamentos, compondo assim a articulação e mantendo também esses ossos nos seus devidos lugares. E mais um pouco de ligamentos destacados aqui, como o ligamento carpal acessório, unocarpal palmar, dentre outros. E por último, nessa imagem, além da cápsula articular, temos os retináculos, que são tecidos fibrosos que têm a função de estabilizar os tendões. Nesse caso, eu destaquei o retináculo extensor, que circunda os tendões extensores, e o retináculo flexor, que reforça o carpo na face palmar. Outra aplicação prática, gente, é a entorse, que é a torção de uma articulação com lesão nos ligamentos, que podem se romper total ou parcialmente. Essa alteração ocorre com mais frequência em animais de corrida e hipismo, como esse aí da imagem, que graças a Deus não sofreu nenhuma entorse, porque na imagem estão meu pai e o cavalo dele, competindo em uma prova equestre. Mas como eu vinha falando, a entorse ocorre com mais frequência em animais que participam de provas de corrida, de polo, de hipismo, cuja mecânica locomotora predispõe ao apoio instável, desequilibrado e falso no solo, produzindo geralmente uma torção da articulação. Agora, sobre as articulações intermetacarpais, ou seja, entre os ossos que compõem verdadeiramente o que chamamos de mão, existem diferenças de acordo com a espécie. Por exemplo,
Os ossos metacarpais se articulam uns com os outros em suas extremidades proximais em carnívoros e suínos. Em ruminantes, os ossos metacarpais terceiro e quarto remanescentes estão fusionados e não há movimentação possível. E embora haja pequenas articulações entre as extremidades proximais do segundo e quarto metacárpico e o terceiro metacárpico no equino, o movimento é bastante limitado, devido ao ligamento interósseo, destacado aí na imagem, porque ele sofre ossificação. E para finalizar, agora sobre as articulações falângicas, cada dedo possui 3 articulações: articulações metacarpofalângicas, articulações interfalângicas proximais e articulações interfalângicas distais. As articulações metacarpofalângicas são articulações em dobradiça entre a extremidade distal dos ossos metacarpais e as extremidades proximais das primeiras falanges e os ossos sesamoides proximais, ou seja, a articulação metacarpofalângica é entre o metacarpo e a primeira falange, e também com os sesamoides. As cápsulas articulares formam uma bolsa dorsal e outra palmar, como estão destacadas aí nessa imagem. As articulações interfalângicas proximais são formadas pelas extremidades distais das primeiras falanges e as extremidades proximais das falanges médias, ou seja, a articulação interfalângica está entre a falange proximal e a falange média. Elas são classificadas como articulações celares, devido ao formato côncavo-convexo das faces articulares, mas funcionam como articulações em dobradiça. E as articulações interfalângicas distais são bastante similares às articulações interfalângicas proximais, mas estão entre as falanges média e distal. E como são vários ossos se articulando, assim como vimos no carpo, também nessa região existem vários ligamentos, como vocês podem ver nessa imagem, e também terão a oportunidade de fazê-lo na aula prática, no laboratório de anatomia. E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, aqui uma aplicação prática de luxação nessa região. Na primeira, uma luxação interfalangiana, da articulação interfalangiana distal, ou seja, as falanges média e distal deixaram de se articular. E na segunda imagem, representando uma mão humana, com luxação metacarpo-falangiana, ou seja, entre o metacarpo e a falange.